Vou pedir à presidente e aos companheiros de mesa e aos nossos companheiros e companheiras que me permitam falar sentado. Além da idade, eu estou numa crise de coluna e terei mais conforto falando sentado. Acho importante essa reunião, principalmente pela coragem do governo de vir perante vocês dar, como disse bem o nosso primeiro orador, uma má notícia. Mas eu gostaria de lembrar alguns aspectos que certamente não foram considerados, ou se o foram, acabaram desprezados pela douta representação do governo federal. Eu gostaria de lembrar que nesta comunidade há uma posse histórica, e muito bem fez o primeiro orador, repelindo essa palavra perversa de invasores, que foi atribuída aos companheiros que habitam há muito tempo essa localidade. Eu diria uma posse histórica, porque se nós pensarmos o direito de posse em todo o curso da história do Brasil, quando no regime colonial o nosso direito estava nas ordenações dos reis de Portugal. Depois, com o Código Civil, depois da independência do Brasil, e antes do Código Civil, na consolidação de Teixeira de Freitas, que é de 1858, e no Código Civil, como dizia eu, tanto no Código Civil de 1916, como nesse atual, que é de 2002, a grande preocupação com o legislador foi com o possuidor. Os nossos códigos não fazem nenhuma referência à posse, mas dizem quem é o possuidor. Numa primeira indagação sobre a situação de vocês, eu não teria dúvida de afirmar que vocês claramente não são invasores, como o próprio governo percebe e reconhece, mas vocês são possuidores. E como possuidores, há alguns fundamentos legais que autorizaram e autorizam a permanência de vocês aqui. Eu, quando vim para a mesa, fui convidado pela doutora Cassandra. Estar na mesa não significa que eu esteja de acordo, e eu pedi Vênia para dizer isso, que eu esteja de acordo com as notícias que serão dadas pelos representantes do governo. E essas ações referidas aqui realmente têm sentenças transitadas em julgado, mas tudo fazia crer que o governo tinha modificado a sua intenção relativa à destinação dessa terra, porque seria perfeito, rigorosamente perfeito, que ao invés de atender a esse projeto do Jardim Botânico, desenvolvido aqui de uma maneira extremamente insistente pela administração do senhor Rice Vieira, esse projeto poderia ser substituído por um mais adequado, inclusive aos projetos de governo da presidenta Dilma Rousseff. Seria manter a moradia dos habitantes dessa região. Seria mais adequado porque desde a sua posse, a presidenta Dilma Rousseff, eu faço questão de dizer presidenta e não presidente, como maldosamente o Globo faz, né? A presidenta
Dilma Rousseff sempre dizia que o seu governo tinha um compromisso com o princípio constitucional do respeito à dignidade da pessoa humana. Às vezes, percebendo algumas nuances da administração, eu me perguntava, mas que é que entendem os que devem cumprir as determinações da presidenta? Que é que entendem por respeito à dignidade da pessoa humana? Que é que entendem a posição do pobre em relação a esse respeito à dignidade da pessoa humana? Que respeito se deve ao pobre? De que maneira se manifesta esse respeito? E quando eu falo pobre, eu não estou fazendo uma observação demagógica, eu não estou falando do pobrezinho de São Francisco de Assis, não, eu estou falando do pobre na sua dimensão constitucional, porque pobreza hoje é princípio constitucional. E aí realmente eu me pergunto, essa decisão, que desprezou inclusive um trabalho feito com a maior consequência e com o maior esmero técnico pelo doutor Ubirajara, como reconheceu aqui, de viva voz, o primeiro orador, não se levou em consideração e não se tomou em conta na decisão o que desenvolveu lá com esmero técnico o nosso doutor Ubirajara. Não, aí não. E essas decisões judiciais? Esses juízes, na verdade, isso aconteceu, companheiro. O juiz, a própria Advocacia da União, requereu suspensão de determinadas execuções de mandado. E sempre teve uma resposta negativa do juízo. Se a própria AGU dissesse, não, a terra é federal, a terra é da União, está transitada em julgado, agora a União dá o destino que tem de entender a essa terra. Isso é um direito constitucional da União Federal. Só não o faz se não quiser. E parece que não quer. Parece que não quer. Mas direito da União, só que os juízes, sei lá por quê, consideraram que isso seria um desrespeito à ordem judicial. Isso, do ponto de vista processual, é uma enormidade. Eu, aproveitando o que disse aqui, a expressão usada pelo nosso primeiro orador, e com todas as vênias possíveis do mundo, no campo jurídico, eu diria, é uma bobagem, é uma bobagem. Vejam, a terra é da União, a União dá o destino que bem lhe aprouver. Pode reservar a terra para botar mais um jardim aqui, um jardim acolá, e dizer que o homem não é compatível com o meio ambiente, porque no fundo é isso que estão dizendo. O meio ambiente não terá sido construído por homem. O meio ambiente terá sido, sei lá, talvez pro macaco de não, sei lá, mito de não. Com todo respeito ao governo, com todo respeito que eu realmente tenho pela presidenta Dilma Rousseff, eu tenho ainda esperança de que se leve em conta as medidas judiciais, como bem disse aqui a doutora Cassandra. Vamos considerar o mandado de segurança que nós fizemos, levamos ao Supremo Tribunal para ouvir do Supremo Tribunal que essa decisão tomada pelo Tribunal de Contas, embora tenha garantia constitucional, seria também uma intromissão de outro poder, que é o poder legislativo, do poder executivo. Mas admitindo a legitimidade, eu admito, eu acho que é uma legitimidade, eu digo isso com absoluta tranquilidade,
Porque essa legitimidade é contestada por muitos autores, por muitos juristas da maior qualidade. Vejam, o que é que fizemos nós? Fizemos um mandado de segurança que eu posso elogiar tranquilamente, porque a redação do texto é toda do companheiro Rafael da Mota, meu companheiro aqui nessa assessoria jurídica aos companheiros do Horto Florestal. É um trabalho de primeira linha, altamente qualificado, e que está na conclusão do ministro Joaquim Barbosa há 3 ou 4 meses. Hoje levanta-se uma dúvida: será que o ministro Joaquim Barbosa, depois que foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal, teria competência para julgar? Na minha avaliação, claro que tem. Claro que tem. E a União Federal tem absoluta notícia desse mandado de segurança. Mas aí não teve a cautela de talvez nos ajudar junto ao ministro Joaquim Barbosa, para que ele desse logo a sua decisão relativa ao pedido liminar que nós fizemos. Veja, uma de duas: ele despachando, ou ele concede a liminar, e isso vai constituir um obstáculo a toda essa elaboração vinda do Tribunal de Contas, ou na verdade ele vai negar a liminar e nós teremos um recurso para o pleno do tribunal. Bom, mas nós estamos aguardando essa decisão desde 3 ou 4 meses atrás. Vejam, com todo respeito aos companheiros que representam o governo, eu diria, é uma pena que a presidenta Dilma Rousseff não está entre nós. Eu tenho dúvida, na condição de eleitor dela. Não tenho dúvida na condição de um velho militante que já passou pelos quadros do PT, mas que entende que a ministra Dilma Rousseff, que agora, nesse momento histórico, quando recebeu a indenização por todas as violências sofridas durante a ditadura militar, teve a postura digna de transferir essa indenização para uma das instituições mais sérias e dignas dessa terra, que é o grupo Tortura Nunca Mais. Quando ela cede ao Tortura Nunca Mais. Eu gostaria que os companheiros e as companheiras, esses companheiros de governo, vissem com atenção o significado simbólico dessa atitude da presidenta. Quando concede, transfere para o Tortura Nunca Mais, o sentido dessa transferência, o sentido lógico e o sentido humano e o sentido principalmente ético está em dizer tortura nunca mais, mas qualquer tipo de tortura, qualquer tipo de fascismo. Não apenas esse fascismo de Estado, que parece estar historicamente, felizmente superado, mas um fascismo social, societal, como diz um importante sociólogo do direito português, Boaventura de Sousa Santos. Quer dizer, o fascismo hoje está escondido nas relações pessoais. E eu lamento muito, mas essa decisão, que é uma decisão, mas uma decisão que nós todos vamos certamente discutir,
porque a nossa companheira Cassandra e o nosso companheiro que representa a AGU disseram com muita certeza e convicção que os poderes são independentes. E há um poder inerte, que é o poder judiciário, que só vem à realidade quando provocado. E embora todas as mais consequências que nós sempre tivemos do judiciário, ainda cabe uma longa discussão perante esse poder judiciário, que infelizmente não temos outro. Vejam, digo isso com a minha tranquilidade de estar nessa luta há muito tempo, ter passado pelo Estado, fui procurador do Estado do Rio de Janeiro, hoje estou aposentado, sou professor da Faculdade Cândido Mendes há 45 anos, a minha matéria é o Direito Processual Civil. Não estou invocando isso como título para me louvar a mim mesmo. Todos me conhecem e sabem que não é esse o meu objetivo. Mas apenas para compor a assinatura que eu quero apor a tudo que falei aqui. Dizer a vocês, companheiros, que eu estou à disposição por uma discussão que certamente vai ser consequência da decisão da noite de hoje, e deixar, com todo respeito aos representantes do governo, deixar a certeza que, na minha convicção, podemos confiar numa eventual nova decisão, porque é essa presidenta que foi vítima da violência da ditadura militar, contra a qual todos nós lutamos, contra a qual nós temos tudo de nós. Temos convicção de que, de alguma forma, a presidenta Dilma Rousseff, em honra do seu passado e do seu presente, uma hora de encontrar uma outra solução que realmente atenda às necessidades fundamentais de vida da comunidade. Porque vejam bem, companheiras e companheiros, e a ilustre mesa, vejam bem, morar e alimentar-se não são direitos do regramento jurídico, mas estão no campo da ética, porque é fundamental para a sobrevivência do ser humano. E a moradia é, além da alimentação, a necessidade mais fundamental. E o direito há de prevalecer. Eu gosto sempre de lembrar com a frase de um ilustre jurista, fundador de uma escola importantíssima do direito. Ele diz assim: o direito, ele se dá no processo histórico. O direito é um processo dentro do processo histórico. E concluía dizendo, eu vou tomar de empréstimo a fala dele para concluir essa manifestação que, graças ao caráter democrático da companheira doutora Cassandra, me foi permitido mostrar, trazer para vocês. Eu vou falar como falava o Roberto Lira Filho. O fim do direito é a liberdade. E a liberdade, companheiras e companheiros, não tem fim. Muito obrigado.